Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Hoje mais um vídeo do quadro Lendas do Universo DC. No começo do canal eu tava pensando em criar um quadro, mas não sabia sobre o que, como. E aí eu pensei assim, pô, preciso fazer um quadro pra ter uma playlist, pra sempre ter algo diferente no canal. Não só eu ficar aqui falando ou especulando, sei lá, dando notícias, sabe? Ou comentando trailer e tal, ser uma parada assim muito mais superficial e tal. E eu falei, bom, preciso criar um quadro pra agregar conteúdo pro Terra 1 e trocar conhecimento com vocês, porque esse é o intuito do canal, né? Então eu criei o quadro Lendas do Universo DC graças a esse quadrinho aqui, Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Neal Adams e Denny O'Neil, caras que fizeram história aí com o Batman, né? E também fizeram história aqui com Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Esse é um dos quadrinhos mais importantes da história da DC Comics. Então quando eu pensei em criar esse quadro, né, tipo Lendas do Universo DC, um quadro que celebra a DC Comics em todas as mídias, eu falei, pô, não vou falar só de quadrinho, vou falar de game, vou falar de animação, vou falar de filme. E o nome Lendas do Universo DC é essa revista que a DC tinha, né? Eu acho que ela tinha, acho que não tem mais essa revista. Eles publicavam os Novos Deuses aqui, a Panini chegou a publicar Lendas do Universo DC, Novos Deuses, Lendas do Universo DC, os Novos Titãs, né? Os Titãs aí, faz do George Pérez e do Marv Wolfman. Sensacional, essa é uma das melhores coisas que a DC já fez nos quadrinhos. Mas vamos falar então sobre o que é esse quadrinho sensacional desses dois personagens sensacionais. Bom, como vocês sabem, a DC sempre foi pioneira e nos quesitos super-heróis ela quem começou tudo, né? Lá atrás com o Superman. E esse quadrinho aqui, ele deu start para a era de bronze da indústria dos quadrinhos na época. Um dos starts, foi um dos starts, não foi ele só especificamente. E esse quadrinho aqui, ele trata de vários assuntos mais sérios. É um quadrinho adulto. E nessa edição da Panini tem uma introdução do Rick Giordano, não sei como pronuncia corretamente, falando aqui sobre um pouco da época que esse quadrinho foi lançado e falando um pouco da obra. Eu vou ler alguns principais pontos que ele citou aí nessa introdução. É um pouquinho comprida, mas eu resumi um pouco. Coloquei os principais pontos aqui que ele aborda. Eram os anos 60 e os ventos da mudança sopravam sobre nossa sociedade. Algumas mudanças eram superficiais, deixávamos os nossos cabelos mais compridos, principalmente os homens, e nos vestíamos de modo radicalmente diferente. Os códigos de vestimenta dos escritórios jamais foram os mesmos. Mas o que mudou mesmo foi a maneira de pensarmos e sentirmos. Aquele foi o despertar da era das comunicações e um novo e intenso fluxo da informação nos fazia reexaminar cada aspecto de nossas vidas. A aceitação dos valores vigentes não era mais automática. Questionávamos cada ação que cheirasse a status quo. Aparentemente, uma geração inteira adquiriu consciência social da noite para o dia. Todos estávamos envolvidos em ficar de olho em qualquer tipo de tratamento inumano e planejando uma maneira de acabar com tais imoralidades. Ativistas tentavam nos conduzir para longe da ignorância e para uma era de iluminação, onde fôssemos capazes de enxergar e lidar melhor com nossos males sociais. Se nos esforçássemos o suficiente, poderíamos conseguir acabar com a discriminação racial, a guerra e a repressão sexual, o abuso de autoridade, as drogas, os crimes e os políticos desonestos, se nos esforçássemos o suficiente. Como quase todo sempre é o caso, o entretenimento popular foi a primeira onda de ataque dessa cruzada. Filmes, novelas e noticiários de TV, rock and roll, todos estavam nessa vanguarda. Todos achavam que deveriam nos mostrar o caminho, se algum pudesse ser encontrado. Enquanto isso, os quadrinhos amadureciam. No início da década seguinte, Denny O'Neil, Neal Adams e o editor Julie Schwartz reuniu-se para revitalizar o Lanterna Verde. O resultado foi uma HQ onde as questões sociais que preocupavam os criadores podiam ser abordadas e se tornaram a base para uma série de ação e aventura. Julie, sempre visionário, concordou com a ideia, então radical. E a muitíssima especial e premiada série Lanterna Verde e Arqueiro Verde começou a publicação de Green Lantern 76. E que jornada foi aquela? Tive a sorte de participar dela de duas formas. Era editor na época e dividia uma sala com Julie. Além disso, frequentemente, mas não sempre, era o arte finalista da série, e esse trabalho está na lista de mais empolgantes que já produzi. Eu estava radiante por ter um papel, ainda que menor, em um evento, um acontecimento. Sabia que aquilo seria um impacto histórico no mundo dos quadrinhos antes mesmo das premiações começarem a aparecer. E o que é feito aqui é pegar um quadrinho de super-herói, né, comics e tal, do mainstream,
né, que DC Comics, mainstream e tal, de dois personagens famosos, o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, e falar sobre os problemas que os Estados Unidos estavam passando na época, né, um governo extremamente conservador, drogas. É muito louco que esse quadrinho tem toda essa temática, né, uma road story, que ele conta aí o Lanterna Verde junto com o Arqueiro Verde, tem a participação da Canário Negro aqui também, dá pra ver ela aqui na contracapa e tal. E a DC fez a primeira vez com esse quadrinho aqui, não foi tipo Cavaleiro das Trevas, não foi tipo Piada Mortal, Watchmen, ou sei lá. Foi com esse quadrinho aqui que a DC Comics fez o primeiro quadrinho de super-herói adulto. Foi esse quadrinho aqui. Mas lembrando, isso dentro do mainstream, com certeza quadrinhos undergrounds tinham muito uma temática adulta, uma coisa mais, né, mais séria ali e tal. Até porque não era dentro do mainstream, numa grande empresa, isso aqui é a DC Comics, uma empresa pioneira, vanguardista e tal. Então, dentro do mainstream de super-heróis, esse aqui foi o primeiro quadrinho adulto de super-heróis. E o quadrinho é uma road story, né? Que é o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, em vez de eles estarem, por exemplo, enfrentando alienígenas, invasão, sei lá, de grandes vilões e tal, junto da Liga da Justiça ali e tal, não. Tá os dois viajando pelos Estados Unidos, por isso que é uma road story, né? Tipo, eles na estrada e tal. Ele dando sobre vários problemas que a sociedade passava na época. Então ele tem uma crítica social muito boa, que é uma road story muito divertida, muito interessante, mas tem um pano de fundo aqui que é essa crítica social que enche mais ainda essa obra e deixa isso aqui mais rico de você ler e tal. Eles falam aqui sobre crime, sobre racismo, sobre... Logo no começo, desapropriação. Eu já vou falar aqui uma cena crucial aqui desse quadrinho, que é uma das cenas mais importantes desse quadrinho aqui, que envolve aqui os dois personagens, eles já se juntam logo no começo. Racismo, tal, é um quadrinho adulto, né? É um quadrinho sensacional. E logo no começo desse quadrinho aqui, tem uma das partes principais dele, na minha opinião, que mostra logo no início, assim, uma das primeiras páginas, se não me engano, as 5 primeiras páginas, que é o Lanterna Verde. Ele olha por cima, né? Ele é um policial intergaláctico, né? O Hal Jordan é um policial intergaláctico. Como ele é um membro da Liga da Justiça, né? Ele tem aquela moral incorruptível, né? Aquele cara totalmente correto e tal. E a visão dele é diferente da visão do Arqueiro Verde. Então ele tá sobrevoando por cima, e aí ele vê um senhor gordo, discutindo com o menino, e o menino, tipo, vai pra cima do senhor e tal, e bate nele. O Lanterna Verde, junto com o Anel, vem e prende esse menino. E aí, todo mundo começa a, tipo, jogar latinha, gritar com ele, tipo, fala, pô, você é louco, Lanterna Verde, não sei o que e tal. E aí o Arqueiro Verde tá vendo de cima, assim, tipo, meio que numa varanda, numa sacada. E aí ele dá uma puta lição de moral no Hal Jordan, o Oliver Queen, e ele fala assim, você sabe por que esse menino tava indo pra cima daquele senhor ali? E por que as pessoas estão reclamando com você de ter prendido esse menino? Porque tá vendo aquela senhora ali, ela depende desse menino pra viver. E esse cara tava querendo desapropriar os dois pra construir mercado, por bens próprios dele. Então, por isso todo mundo ficou irritado. Mas você, vendo de cima, você não conseguiu enxergar isso e tal. Então, aí ele, tipo, dá toda essa lição de moral, né? Do tipo assim, às vezes as pessoas têm uma visão muito de cima das coisas, muito por fora das coisas e não vê o todo, né? Que é o que o Arqueiro Verde estava dentro ali, estava incluso ali, imerso ali naquela situação. Ele estava vendo tudo o que aconteceu e ele reparou o Hal Jordan chegando. E aí depois ele conversa ali com o Lanterna Verde mais e mais. E aí tem um senhor negro que fala assim pro Lanterna Verde, eu já vi você trabalhar pra anões azuis no espaço, você defendendo vários alienígenas de várias cores. E uma pessoa negra, você já salvou a Lanterna Verde? E aí o Hal Jordan meio que fica envergonhado e fala assim, pô, eu não posso te responder e tal. Ele vê que ele tá errado ali nessa situação. E é muito louco, tem várias e várias coisas, tipo, tem crítica social sobre drogas, tipo, o próprio Rick Jordan, ele fala aqui na introdução, alguma parte, chegou numa determinada número de publicação disso aqui nos Estados Unidos, o governador de Nova York mandou uma carta pra DC Comics agradecendo aquele quadrinho por estar lidando contra as drogas e tal, tipo, é muito importante essa leitura aqui pros fãs da DC, pra você começar a entender como que começou essa abordagem mais séria, né? Depois o Danny O'Neill e o Neil Adams fizeram história com o Batman, né, tal, resgataram todo aquele lance mais sério do Homem-Morcego e etc e tal. E eles fizeram história aqui com o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde. Eles eram jovens nessa época, né, nos anos 70, ali no começo da década. A DC que naquela época já queria mudar um pouco seu editorial, né? Pra você ver como a DC tem essa visão... Sempre teve, né, essa visão pioneira, vanguardista, tipo assim, pô, estamos fazendo isso aqui, tá muito repetitivo, vamos mudar, né? E com esse pensamento aqui, que mais pra frente surge a lendária Vertigo, né? Que hoje em dia não existe, hoje em dia é DC Black Label, que é legal também, mas não é o que a Vertigo foi. Eu acho que isso até renderia um vídeo, se o DC Black Label hoje em dia supriu bem a extinção da Vertigo, né? Mas aí fica uma história para outro vídeo, mas... Esse quadrinho aqui começou tudo. Se você vê, por exemplo, mais pra frente você viu Sandman, você viu Watchmen, Cavaleiro das Trevas, sei lá, a própria Piada Mortal.
Eu acho que isso aqui começou tudo lá atrás e é sensacional. A participação aqui também da Dinah, da Canário Negro, é sensacional. A interação do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde é sensacional também nessa história. Renderia também um ótimo live action, assim, tipo no HBO Max, você fazer... com certeza, assim, eles viajando pelos Estados Unidos, lidando com problemas sociais, sabe, tipo, que são temas super atuais hoje. A gente tá falando de uma coisa aqui dos anos 70, mas isso até hoje existe, né? Tipo assim, uma parada que o mundo não mudou, o ser humano praticamente ele evolui muito pouco, né? Em termos de pensamento, em termos de preconceito. Às vezes, por exemplo, vira e mexe na internet, você vê moleque novo com pensamentos extremamente toscos, assim, tanto homem quanto mulher, é muito triste isso. Esse quadrinho tem pra comprar na Amazon, tem acho que na Panini também. Ele não é tão caro porque ele é capa cartão, né? Lendas do Universo DC, por isso que eu gosto do Lendas do Universo DC, essa revista que tinha, que era tudo capa cartão e tal, e não era tão caro. Mas esse quadrinho ele foi muito, muito importante pra DC Comics. Leiam, procurem ler, porque é sensacional. Tem 3 volumes, depois tem a introdução do John Stewart também e tal. É fantástico. Uma das melhores coisas que a DC Comics já fez nos quadrinhos de todos os tempos. Esse aqui, se você fizer um top 10 da DC Comics de melhores quadrinhos, ele vai estar. Porque a história é muito boa, é tudo muito bom, é um roteiro muito bem escrito, com diálogos muito bem feitos, personagens incríveis, o Oliver, o Hal, a Dinah, tipo, vários outros personagens, é muito da hora, beleza? Esse aqui com certeza valeu um vídeo pro Lendas do Universo DC, tava merecendo muito. Lanterna Verde e Arqueiro Verde, quadrinho que me deu a ideia do nome do canal. Eu tava lendo algum gibi, aí eu olhei na estante lá, Lendas do Universo DC, eu falei, pô, Lendas do Universo DC, eu acho que isso daria um quadro pro Terra 1, até pra não ficar uma coisa muito superficial aqui no canal, né, trazer bastante conteúdo, histórias da DC Comics, acho legal. Tem vários e vários vídeos pra fazer, é um quadro que não tem fim, porque a DC Comics ela tem mais de 80 anos de história e não é só quadrinho, né? Quadrinho, animação, game, série, cinema e tal. Enfim, Lanterna Verde e Arqueiro Verde, leia, procurem, porque é fantástico. Então escreve aqui embaixo nos comentários se você já leu esse quadrinho, se você pretende comprar esse quadrinho, enfim, se você pretende ler e tal. Escreve aqui embaixo nos comentários, beleza? Tamo junto, até a próxima.